Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo vamos falar do Urca, fundo aí que mais paga proventos, uma mina aí de pagar proventos. É um fundo high yield, mas que entrega excelentes dividendos, a galera gosta muito dele. A gente vai ver todos os detalhes, mas antes gostaria de convidar para deixar o apoio aqui, o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Comenta aqui abaixo o que você acha do fundo, né? Antecipa seu comentário aí para me ver aí qual que é a sua opinião sobre ele. Vou deixar na descrição do vídeo o link da nossa comunidade gratuita do Telegram, onde a gente troca ideia diariamente, lá um tira dúvida com o outro, a gente tem um bate-papo legal lá sobre investimentos. Então vamos começar os nossos estudos. Então esse aqui é o fundo que vamos estudar hoje, o RPR11, esse é o código, então se você deseja comprar na bolsa, esse é o código. Valor total da cota, R$ 99,83. Ele está com um yield de mais de 18%. Para quem manteve a cota em carteira nos últimos 12 meses, recebeu 18,65 por cota. Do meu ponto de vista, que é o rendimento mais alto que eu já vi até hoje em fundos imobiliários. Muito alto. Ele está caindo nos últimos 12 meses, 8,52%. No mês atual, 1,26% aí de alta. Então está subindo um pouquinho no mês atual. A gente pode ver aqui no gráfico como que a cota veio ladeira abaixo. O fundo foi impactado aí pela deflação e isso impactou aí na cota no mercado. Temos aqui o valor patrimonial 99,33, ele está com PVP de 1,01, um pouquinho acima aí do valor patrimonial. Patrimônio líquido 1,1 bilhão, o fundo está bastante grande, 88,1 mil cotistas. Então está caminhando para 100 mil cotistas já aí. Aqui a gente vê a tabela de provento, o fundo já pagou R$ 2,00 por cota aí no mês, 1,84, 1,60, torno aí. E agora o último, ele pagou 1,11, impactado aí justamente pela deflação. E esse aqui é o relatório gerencial, vamos dar uma lida aqui, a gente vê as novidades e as atualizações do fundo. Então o perfil do fundo é investir em CRI, certificados recebíveis imobiliários. Então ele investe prioritariamente no setor residencial, loteamentos, prédios e casas. Então esse é o setor aí que ele investe. Público-alvo, investidores em geral, então qualquer um pode adquirir cotas. Início do fundo, novembro de 2019. Então fundo também novo, gestor Urca Gestão, administrador Vortex, taxa de administração 0,25% ao ano. Temos aqui taxa de gestão 0,95% e taxa de performance 20% do QCD e IPCA mais 7. Isso aqui sim é uma taxa de performance que dá gosto pagar, né? QCD e IPCA mais 7. Então, é uma taxa bastante desafiadora que a gestão colocou aí para performance. E aqui temos comentário do gestor. Nas primeiras linhas, a gestão já fala que a distribuição passará a contar com uma parcela relevante de correção monetária a partir do próximo mês. Porque além da deflação que acabou, né, vai vir positivo aí nos próximos meses, eles ainda estão melhorando as taxas médias aí da carteira. Houve uma melhora na razão de crédito e garantia, X-saldo. Então, houve uma melhora aí na carteira. Ele fala que eles estão girando um pouco aí, vão movimentar em torno de 10 milhões em operações aí no mês de dezembro para melhorar as taxas. Ele fala que obtivemos um novo aumento na taxa média de alocação do fundo, IPCA mais 12,44 ao ano, mais 0,10%, operação em CDI mais 10%. Então está aumentando, fazendo o giro aí para aumentar a taxa média e entregar um retorno maior para os cotistas. Que ele fala sobre a situação macroeconômica. Quanto mais fica alta a inflação, taxa de juros, isso impacta aí no poder de compra das pessoas. Isso pode impactar aí no pagamento das parcelas, uma vez que o fundo trabalha com o setor residencial. Então a gestão fala que está de olho aí nessa situação e está buscando minimizar os riscos aí da carteira. Sobre as movimentações do mês, o fundo adquiriu 1 milhão nesse CRI Omar, 2,1 milhões no CRI 5 Sense, 1,4 milhão aqui no Home Act, 2,3 milhões no Sky e assim sucessivamente. Então são várias operações aí de compras aí no mês. Além disso, o fundo adquiriu também 8 milhões no CRI da Paula, né? A taxa média IPCA mais 3, taxa bastante alta. E ele fala que essa operação ela é estreada na seção de recebíveis de empreendimentos residencial vertical em São Paulo. Em eventos subsequentes, ele fala que a gestão
vem trabalhando para melhorar o perfil de ativos da carteira, né? Melhorando a taxa média e a qualidade da carteira. Eles têm um pipeline aí de 430 milhões. Tá difícil fazer novas emissões no momento atual, mas eles têm esse pipeline aí já pronto para ser investido. E aqui a gente vê a DRE do fundo, DRE gerencial, no mês de novembro de 2022, ele teve uma receita de 13,7 milhões. A gente pode ver que está bem abaixo aí da receita aí do meio do ano e tal. Isso foi devido aí à deflação. Despesa um pouco mais de 1 milhão, chegou no resultado líquido aqui de 13 milhões. E ele distribuiu o resultado total, que deu 1,11 por cota. Então ele distribuiu a totalidade dos rendimentos auferidos aí no mês. E aqui a gente vê os dividendos distribuídos nos últimos 12 meses, né? A gente pode ver que ele vem distribuindo altos proventos, conforme está aqui no gráfico. E o yield, ele chegou a pagar 2% ao mês e agora está em torno aqui de 1,12% ao mês. Yield bastante alto aí desse fundo imobiliário. Questão de liquidez super tranquilo, mais de 74 milhões aí no mês. E o número de investidores vem crescendo. No último mês cresceu um pouco menos, mas o número de investidores vem crescendo aí ao longo dos tempos. Aqui ele mostra, né, as novas ofertas que ele vem fazendo, vem crescendo aí o patrimônio do fundo. Número de operações em estados. Então ele tem 38 operações em 14 estados no momento. Então ele vem diversificando aí, aumentando o número de operações e também aumentando os estados, cada vez mais diversificando a carteira. E aqui está a carteira de ativos. Essa coluna aqui da inadimplência, a gente pode ver que tem algumas inadimplências um pouco altas aqui, em torno de 15%. Tem inadimplência aqui de 6%, 11,8%. São operações arriscadas, né? Então a gente pode ver que acontece mesmo de ter inadimplência, ainda mais que ele trabalha com o setor residencial e as famílias estão sofrendo muito com a alta da inflação. Maior concentração da carteira é menos de 10% nessa primeira operação FDIC Residence. Então tá aí, vem caindo aí, não tem nenhuma operação acima de 10% de concentração, então a diversificação dele está boa no momento. Por segmento, multipropriedade, maior parte, 32%, loteamento, 28%, residencial horizontal, 13,7%, residencial vertical, 7,8% e assim sucessivamente. Então está com concentração grande aqui em multipropriedade. Distribuição geográfica, então está aqui no mapa, onde ele tem as operações. Por classe, classe única, maior parte, 69%, sênior, segunda maior, aí temos aqui mezanino, subordinado somente 7%. Então a subordinada é a mais arriscada que tem e a menor, e assim diminui bastante o risco. Alocação por indexador, IPCA 82,9%, então mais de 80% da carteira indexada a IPCA, então por isso que o fundo sofreu aí com a deflação. Apesar de ter proteção, né, de 99,5%, isso ajudou bastante e vai ajudar ainda o fundo a sair aí desse período aí de rendimentos baixos. E nesse gráfico a gente vê o LTV da carteira do fundo, LTV menor que 25%, que é excelente, 15,9% da carteira, LTV entre 25% e 50%, bom também, 31,1%, LTV entre 50% e 75%, que está numa média também boa, 31%, LTV acima de 75%, que já é um pouco aí mais arriscado, somente 22% da carteira. Então a gestão ela busca dados interessantes aí para a carteira, né? Muito bom. E aqui a gente vê o andamento das obras, a média está 76,9% de obras concluídas. Quanto mais obras concluídas, menor é o risco. Então a gente pode ver que tem algumas operações que estão no início. Essas aqui são mais arriscadas. Agora, boa parte da carteira já está com as obras concluídas ou bem próximo da conclusão, né? E a gestão tem o costume de apresentar essa tabela, que no meu ponto de vista é uma tabela muito interessante. Primeiro vamos ver que a gestão coloca outro dado interessante aqui também, que o pagamento mínimo por cota é de 0,98 centavos aí por cota. Em momento aí de deflação máxima, aí, o mínimo que ele paga é isso aqui, próximo aí de R$1 por cota. Então esse aqui é um dado interessante. E essa tabela ela mostra a inadimplência atual da carteira e a inadimplência necessária para a default, ou seja, a inadimplência necessária aí para a execução das garantias. Então a gente pode ver que essa inadimplência aqui de 15,50,
que é a maior aí que eu já vi até agora, a gente pode considerar que para dar default na operação, ele tem que atingir uma inadimplência aqui de 46 e 30%. Então falta muito ainda para dar default. Tem outra inadimplência aqui de 11,81%, quase 12%. Essa aqui nem tem inadimplência necessária para default. Então essa tabela é interessante que dá para a gente ir medindo aqui. Se a gente vê que essa inadimplência que está subindo aqui para 20, para 25, aí a gente já fica com o pé atrás aí com essa operação. Mas até então está até tranquilo a questão de inadimplências aí do fundo. E nesse relatório gerencial, diferente dos anteriores, a gestão trouxe um detalhamento dos ativos. Então aqui a gente vê um detalhamento que antes não tinha. Então tá aqui, ó, esse primeiro CRI, a gente está vendo seção fiduciária de recebíveis de apartamento vendido e do estoque. São as garantias aí relacionadas à operação, assim como o DEVA, né? Esse aqui também funciona a mesma coisa, os tipos de garantia, seção fiduciária de recebíveis e tal. Então, as garantias são seções fiduciárias de recebíveis dos próprios empreendimentos. E é por isso que é interessante que as obras estejam prontas, né? Estejam um bom nível também de vendas para garantir aí mais tranquilidade para a execução de garantias, caso seja necessário. Então, esses são os tipos de garantias: seção fiduciária de recebíveis de aluguel, seção fiduciária de recebíveis de lotes vendidos, entre outros tipos. Todas as garantias atreladas aos empreendimentos onde o próprio fundo emprestou dinheiro para construir. Então é interessante que ele entre em bons projetos, né, para que dê tudo certo até o final, aí, se precisar executar alguma garantia que seja realizada. Porque dificilmente a gente vê a garantia real como alienação fiduciária de imóveis em fundos mais arriscados como esse. E a gestão vem aprimorando sempre a carteira, vem fazendo uns movimentos aí, melhorando as taxas e também a questão das garantias. Aquelas operações que estão vendo que estão deteriorando, eles estão trocando por outras. Então a gestão é bastante eficiente. Eu confio muito no potencial aí dessa gestão. Apesar de um fundo ser bastante arriscado, a gestão tem um potencial muito bom. Eu gostaria de saber a sua opinião, seu ponto de vista, se você investe ou pretende investir nesse fundo. Comenta aqui abaixo o que você acha dele. Sua opinião é muito importante. Esse é um fundo bastante popular, justamente por pagar altos proventos, mas o investidor não pode deixar de lado o risco que está envolvido nessas operações. Quanto mais alto o ganho, maior o risco. A gente tem que entender isso e colocar uma parte bem pequena da carteira, porque se acontecer algum problema não vai influenciar aí o seu patrimônio. Ativos de alto risco, você coloca um percentual bem pequeno da sua carteira, porque se você perder, não impacta aí a sua renda. Eu gostaria de reforçar que esse canal não indica investimentos. Os ativos citados aqui jamais podem ser considerados como indicações de compras ou vendas. Se você assistiu até aqui e não deixou o like, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreva. Essa é uma forma de você fortalecer o meu trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.